Hoje eu quero compartilhar com você sobre as sombras e o despertar espiritual. É um assunto bem interessante que eu pergunto para você: você está preparado para olhar para as suas sombras? Esse é um autoconhecimento profundo. Por isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe aí um comentário e até mesmo uma pergunta, deixe o seu like. As sombras, elas são algo que, em última análise, elas não existem. Essas sombras elas são geradas pela nossa mente, porque sempre que a gente tem uma memória e que nós jogamos ela para baixo do tapete, quando a gente não aceita essas sombras, logo isso se torna um ego. Esse ego, ele começa a, sempre que tem algum gatilho, sempre que tem alguma situação que a gente vê, aquelas sombras, elas emergem da nossa memória, a mente gera pensamentos e nós muitas vezes acabamos realizando aquelas sombras. É numa reação impulsiva, é em uma decisão que depois a gente acredita que não era para ter feito isso, não era para ter comprado. Enfim, todas essas sombras, elas são algo que nos leva geralmente a uma frustração. A maioria das pessoas que colocam as sombras em prática, podemos dizer assim, elas não percebem que estão em um ciclo, que elas estão em uma roda, como se fala, né, na espiritualidade, a roda de Sansara. Então, elas praticam aquelas sombras, elas expressam aquelas sombras, mas elas não conseguem percebê-las. E o que resta disso é somente a frustração, a reclamação, a culpa no outro, e nunca é elas que estão expressando aquelas sombras, porque elas estão inconscientes. Muitas vezes, em alguns pontos, nós ainda estamos inconscientes e reagimos impulsivamente, fazendo alguma compra, falando algo para alguém que depois que a consciência emana luz naquela situação, a gente percebe que, ó, não era para ter feito isso, não era para ter falado, poderia ter ficado em silêncio. Então, as sombras, elas sempre estão à espreita para se manifestarem no nosso campo objetivo. Essas sombras, para que a gente possa colocá-las na luz, nós precisamos aceitá-las. A gente precisa olhar para aquilo e reconhecer essas sombras como parte integrante da nossa personalidade. Quando a gente aceita as sombras, quando a gente olha para elas de uma forma sincera, querendo a mudança em nós mesmos, sempre nós mesmos, então aquela sombra a gente vai aceitá-las. Aceitar as sombras é acolher as sombras. E tudo isso é quando a gente olha para elas de uma forma sincera. Muitas vezes as pessoas querem mudar o outro, por exemplo, no relacionamento, o esposo quer mudar a esposa, o esposo, enfim. Mas isso não acontece. Por quê? Porque ninguém muda o outro, falando para a pessoa mudar, dizendo, forçando, impondo uma ideia que nós queremos para o outro. Mas na realidade somos nós que temos aquela sombra querendo que o outro mude. Isso muitas vezes é um chamado da própria alma da pessoa para ter esse despertar, para acolher essas sombras, mas sempre colocamos a culpa no outro. E quando eu quero mudar uma outra pessoa, algumas coisas podem acontecer. O outro geralmente pode ele pode reprimir aquela situação, aquilo que ele faz, para lhe agradar. Mas, infelizmente, muitas vezes, a pessoa que reprime aquilo que ele sempre faz, ou pensa, eu vou mudar para essa pessoa gostar de mim, eu vou mudar para essa pessoa ser melhor comigo, mas não funciona. Porque a própria pessoa reprimindo isso, ela vai acabar em um determinado momento vibrando isso e
retornando para ela. Então, quando nós queremos é, reprimir algo, fazer algo com que a gente não se agrade para agradar o outro, logo a gente apenas está fugindo das nossas próprias sombras. Entenda, quando as pessoas querem mudar o outro, na realidade são elas mesmas que querem mudança, mas como estão inconscientes, como não conseguem olhar diretamente para suas próprias sombras, elas se afastam disso, elas resistem a isso, elas refletem o outro. Então, uma coisa importante: nunca reprima a sua sombra para agradar alguém, ou seja, nunca deixe de fazer algo para agradar alguém. Nunca queira que alguém mude por causa que você internamente não está conseguindo olhar para as suas próprias sombras. Quando você começa a mudança, o outro também começa a mudança. Em um relacionamento, como eu falei, os dois podem conversar, os dois podem entrar em um acordo e tudo flui de maneira perfeita. Essas sombras, quando nós olhamos para ela, nós conseguimos certamente, conseguimos colocar essas sombras na luz e ela vem para a consciência e ela é expressa, não de uma forma reativa, mas é uma forma ativa. Ou seja, você expressa de uma forma inteligente, de uma maneira sábia. Da mesma forma, o ego, quando ele vai começar a ser desconstruído, tudo ao seu redor começa também a mudar. E como eu falei, se você quer mudar alguém, tente, né, olhar para as suas sombras, que o seu exemplo vai tocar a outra pessoa. Isso é um fato. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema com álcool, por exemplo, se ela não reconhecer que ela tem esse problema, é muito difícil ela sair disso. Porque, veja, a pessoa ela está com aquele problema. Se ela não reconhece, ela só está reprimindo. Ou ela acaba dizendo assim: não, eu não vou fazer mais isso porque alguém pediu. Então, isso também é uma repressão. Eu gosto de dizer que quando a pessoa ela quer mudar, ela precisa estar lá no quarto dela, tranquila, sem ninguém impor nada a ela, e ela refletir sobre isso e pensar: eu preciso uma mudança, eu preciso transformar, eu não aceito mais isso na minha vida. Até porque as sombras, assim como o ego, assim como a mente conceitual, elas não existem. Nada disso existe. Mas isso foi tão colocado na nossa mente, enraizado na nossa memória, que nós acabamos dando valor tão real para isso, que isso nós acreditamos ser algo que realmente existe. Então, por isso, eu sempre falo, para que a gente possa colocar luz nas sombras, nós precisamos reconhecer o produto dessas sombras. O que é o produto dessas sombras? Seria a manifestação disso. Então, a pessoa muitas vezes pode ser possessiva. Então, a manifestação disso é de uma sombra. Isso é, como se fala, é os sintomas. O que realmente está acontecendo internamente para que aquela pessoa seja possessiva? Ou outras coisas também. Ter medo. Por que ela está tendo aquele medo? Por que ela está se comparando? Por que ela não faz isso desta forma? Então, são várias perguntas que nós precisamos fazer para encontrar o real motivo daquele produto, né, daquela manifestação das sombras. Então, resumindo, seria: sempre reconheça aquele problema, que a sombra que a pessoa tem,
aquele subproduto, aquela manifestação, aquela possessividade, aquela comparação, aquele ciúme, aquela inveja, muitas vezes também querer ser melhor que alguém, tudo isso são sombras que o ego ele expressa. Quando você reconhece isso, então traz a luz da consciência. Outra coisa importante também é você nunca querer impor a sua ideia no outro. Ou seja, muitas vezes por talvez uma doutrina, um dogma, você não pode fazer, mas quer que o outro faça. Então, a pessoa impõe aquilo, diz que aquilo deve ser feito, mas primeiro, ela não faz. Isso é um ponto importante. Então, reconheça as sombras, traga ela à luz e tudo mais vai ser exteriorizado e transformado ao seu redor. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um like, deixe uma pergunta. Meu forte abraço e até mais.